Gente, professor Hercílio da Costa aqui para fazer um resumão de assuntos que provavelmente cairão no simulado do Geek Test. Os outros professores de ciências humanas fizeram um levantamento de possíveis assuntos que cairão a partir da frequência com que esses assuntos apareceram nos simulados anteriores. Então eu trouxe alguns assuntos aqui para conversar com vocês. Você que é estudante do primeiro, do segundo e do terceiro ano pode aproveitar esse resumão, porque independente da série que você está, algumas perguntas caem em séries diferentes também a mesma pergunta. Então são temas que caem em Enem, vestibular e em todos os anos de séries do Geek Test também. Um dos assuntos é a filosofia moderna, ali da Idade Moderna, depois da Idade Média, principalmente a partir do Iluminismo, daquela ideia de reformular o modo de pensar das pessoas e o modo de fazer sociedade. Então, as estruturas políticas passam a ser modificadas, principalmente a partir da Revolução Francesa. Para quem não sabe, não lembra, a Revolução Francesa lá que aconteceu na França e espalhou ali efervescências de revoluções ao redor do mundo. Inclusive a nossa sociedade brasileira é o que é hoje graças ao fenômeno Revolução Francesa que aconteceu lá atrás, né? Um dos pensadores da Revolução Francesa é Voltaire. Voltaire, por exemplo, ele era um dos grandes defensores da liberdade de expressão como aspecto fundamental para a existência de um Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito como um novo modelo de Estado que viria contra modelos absolutistas, e aí a gente vem ali o Renascimento, esse modelo que está sendo deixado para trás a partir da Revolução Francesa, do Iluminismo ali, e aí se desenvolve esse tipo de pensamento. Então, Voltaire era um grande defensor da liberdade de expressão que vai tratar da possibilidade, da liberdade que o indivíduo tem de expressar aquilo que ele quer dizer. E a gente pode fazer uma reflexão de direitos humanos hoje, desde que a sua expressão não fira os direitos das outras pessoas. Porque se a minha expressão, eu sou livre, então eu posso dizer que os homossexuais deveriam morrer, por exemplo. Não, porque essa minha expressão, ela fere os direitos humanos desse grupo de LGBTQIA+, por exemplo. Defender ideias nazistas porque é liberdade de expressão. Não, já está ferindo o direito das outras pessoas, então já não se trata mais de liberdade de expressão. Um outro filósofo que provavelmente vai cair no Geek Test é Epicuro. Epicuro lá na filosofia antiga, lembram que a gente conversou em sala de aula da felicidade em Epicuro, que era alcançar a aponia e a ataraxia, que é a ausência de dor e sofrimento. Epicuro era um filósofo hedonista. A felicidade estava na hedoné, que é o prazer. Então, quanto mais eu vivo os prazeres da vida, mais feliz eu sou. Mas não qualquer prazer e não de qualquer jeito. Viver os prazeres do jeito que eles não me causem dor e sofrimento. Por isso, viver os prazeres de forma moderada. A gente, acessando a filosofia da Grécia Antiga, a gente vai encontrar moderação, virtude, equilíbrio, justiça, que são palavras que vêm trazer à tona essa ideia de equilíbrio, de equidade, de balança equilibrada. Então, inclusive a vivência dos prazeres em Epicuro também é questão de moderação, de busca de equilíbrio para a felicidade acontecer. Outro assunto que a gente pode conversar é sobre os universais.
lá na epistemologia, lá na filosofia moderna, ali final da filosofia medieval, início da filosofia moderna, alguns pensadores se destacam, dentre eles Guilherme de Ockham, por exemplo, que ele vai falar sobre a questão dos universais. Professor, que diabo é isso? Tem a ver com o universo, com o internacional, com o planeta? Não. Tem a ver com coisas relativas fundamentalmente ao pensamento. Então, universais são coisas do pensamento. Por exemplo, pense agora na expressão escada. Está pensando em escada? Essa escada que está na tua cabeça é algo universal. Não existe no físico. Ainda que o objeto escada exista no físico, a palavra escada é algo universal, genérico, puramente mental, metafísico, poderíamos dizer assim, puramente do pensamento. Então, um universal é o contrário do material. Ainda que o objeto cadeira, por exemplo, exista no material, a palavra cadeira, puramente mental, ela é um universal, porque ela é um genérico de vários objetos, vários tipos de cadeira, mas é algo puramente racional, mental, que simboliza várias cadeiras. Então, um universal de Guilherme de Ockham trata de algo puramente mental, puramente racional, metafísico, que se refere a um ideal genérico de vários objetos que se encaixam naquele ideal. Um outro tema é o fetichismo de Marx. Karl Marx, ele traz à tona a ideia de fetiche. O fetiche como digamos que uma pintura maravilhosa que se faz sobre um objeto específico para que aquele objeto seja desejado e comprado pelas pessoas. Então, a fetichização é quando eu transformo um objeto específico num objeto de desejo, num objeto vendível, num objeto comercializável, digamos assim. Então, essa filosofia de Marx, do fetiche, por exemplo, nos traz a reflexão sobre pessoas. Hoje, a sociedade ao redor do mundo, ela fetichiza também pessoas, ou seja, idealiza e transforma pessoas em objetos, e desumaniza as pessoas, transformando pessoas em objetos, né? Então, o objeto ele tem um significado específico nele mesmo, mas o fetiche transforma o objeto num outro significado para que ele possa ser vendido e melhor visto nesse sentido, né? Um outro assunto que pode cair no Geek Test, gente, é sobre a organização da sociedade para que haja um controle social. Lembram-se de Thomas Hobbes, por exemplo? Thomas Hobbes era um filósofo absolutista, ele defendia o absolutismo. A frase dele célebre era Homo homini lupus, o homem é o lobo do homem, o homem é o seu próprio predador, o ser humano se autodestrói. Se não houver leis, se não houver regras, se não houver um Estado que o controle, nós nos autodestruiríamos. Então aqui, na filosofia de Hobbes, por exemplo, traz à tona a ideia de um contrato social, ou seja, da necessidade de um Estado controlador para nos controlarmos, para que a gente não se autodestrua. Se não houver esse controle social por parte de um Estado, não funciona. O ser humano se autodestrói. Ainda no assunto de direitos humanos, já voltando, vejam que os assuntos aqui não estão organizados, mas estão bem aleatórios nesse sentido, né? A democratização, gente, a democratização dos bens também está à tona, inclusive no Enem. Recentemente,
um dos temas da redação do Enem foi a democratização do cinema, por exemplo, né? Que é tornar o cinema acessível para quem assiste e acessível para quem trabalha, por exemplo, mulheres se tornando diretoras de filme e assim por diante. Então a democratização, ela está em alta. Democratização de transporte público, democratização de saúde de qualidade, democratização de educação de qualidade também é um assunto que está em alta, ok? Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Lá na filosofia antiga falamos de Epicuro, os estoicos, por exemplo, né? Sêneca era um estoico, e a ideia do Sêneca, lembram daquela ideia do carpe diem? Aproveite o dia, aproveite o agora, não deixa para depois. Sêneca, ele lutava contra a ideia das pessoas que adiavam a felicidade, de que deixava a felicidade só para o final de semana, deixava a felicidade só para depois. Não, você tem que viver a felicidade no hoje, no agora, aproveite o dia, carpe diem. Sêneca, por exemplo, ele se recusava a acreditar que servir outras pessoas era realização pessoal. A realização plena do ser humano era se autosservir e não se submeter às ordens das outras pessoas. Feliz era aquele que vivia uma vida de serviço próprio e não servindo outras pessoas. Mais uma vez o iluminismo, com aquela ideia de valorização da razão, tira Deus do centro do pensamento humano na Idade Média, período teocêntrico, teos, Deus, no centro. Tira Deus do centro, coloca no centro a razão. É a razão humana agora que vai coordenar todo esse processo do pensamento. Então, tudo aquilo que é religioso, metafísico, espiritual, que não pode ser comprovado racionalmente, é deixado de lado e é valorizado, então, a autonomia do intelecto, é a valorização do indivíduo como um ser intelectual pensante. Que mais que a gente pode falar aqui? De cultura, a preservação da identidade cultural dos povos. Muitos povos no Brasil hoje estão sofrendo no sentido de desaparecer, porque outros povos maiores, e aí a gente pode trazer aquela ideia negativa da globalização. Lembram que nós vimos que a globalização pode ser vista como algo bom e como algo ruim no que se refere à cultura. Algo bom no sentido de que ela ajuda as pequenas culturas a se fortalecerem, e algo ruim no sentido de que as culturas de países mais desenvolvidos, por exemplo, podem se sobrepor às culturas dos países menos desenvolvidos. Então é necessário cuidar para que isso não acabe com as culturas dos países menos desenvolvidos. Empirismo e racionalismo também pode cair, que cai sempre com frequência, não só no GuiaCTest, mas em vestibular e em Enem. Empirismo como a ideia de que tudo que nós temos dentro da cabeça passou pelos meus sentidos, não existem ideias puras, nós não nascemos com coisas na cabeça, tudo que nós temos dentro da nossa cabeça passou pelos nossos sentidos. Nós nascemos como uma folha de papel em branco e a gente vai aprendendo através dos sentidos e colocando essas coisas dentro da cabeça. E o racionalismo é essa ideia de que nós já nascemos com algumas ideias na cabeça. Platão era racionalista, por exemplo, ele acreditava na mortalidade da alma, que a nossa razão já vivia em um outro lugar e vem para cá já sabendo das coisas. Então, o racionalismo, por exemplo, ele vai dizer que nós devemos duvidar dos sentidos, os sentidos nos enganam, e já o empirismo vai dizer não, os sentidos são a única fonte de verdade, não existem ideias que nós já nascemos com essas ideias e assim por diante, né? A cultura, é bom lembrar, gente, que ela é uma produção coletiva. Nós produzimos a cultura coletivamente. A cultura que vem da palavra colere, que significa cultivar. Então, conforme eu vou vivendo a vida, eu estou cultivando a vida, estou produzindo a cultura que é produzida coletivamente, ok? Falamos de democratização, de
transporte, cinema, não sei o que, inclusive dos meios digitais, tá? Os meios digitais, eles estão aí para promover uma democratização. Por isso a necessidade de nós buscarmos envolver as pessoas cada vez mais nos meios digitais nesse sentido, para que não fiquem de fora. Direitos humanos, mais uma vez, nós temos a ideia de pessoas que têm os seus direitos violados, principalmente por desigualdade social. Então, é dever do Estado buscar aquele princípio de subsidiariedade, por exemplo, que é ajudar para que as pessoas tenham condições de viver a vida de forma mais justa. Justiça de Aristóteles, que traz a ideia de equidade, que é buscar o equilíbrio. Então eu vou dar mais para quem precisa de mais, eu vou dar menos para quem precisa de menos, e eu não vou dar nada para quem não precisa de nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Também do período dos filósofos enciclopedistas, por exemplo, sempre cai, né? A enciclopédia, para quem não sabe o que é uma enciclopédia, a enciclopédia era um grande livro que funcionava como um Google. Eu queria saber o que é um vulcão, então eu tenho que ir lá na biblioteca, pegar a enciclopédia da letra V, eu abro e está lá um monte de foto de vulcão, explicando o que é um vulcão. Os filósofos enciclopedistas, eles buscavam a educação das massas, assim, a educação de todo mundo. Então eles escreveram as enciclopédias para que todos tivessem acesso à educação. Que mais? Gente, eu acho que é isso. Há uma outra coisa sobre o uso das redes sociais, por exemplo. As redes sociais que vão acabar com a nossa privacidade, porque as nossas redes sociais, elas tornaram público aquilo que era privado. Então a nossa sociedade, a nossa privacidade, ela desaparece. Isso daí a gente vai ver lá na escola de Frankfurt, da indústria cultural, que a gente já viu. A particularização do espaço público, que é lá depois da modernidade, quando se fala de política, que é aquela divisão entre o que é administrativo e o que é político, a necessidade de se separar política da administração pública, porque os políticos não podem se meter na administração pública, porque geralmente eles não sabem administrar, eles estão lá só para se reeleger, geralmente. A maioria não tem um conteúdo assim formativo, de qualidade para administrar. Então, os pensadores modernos eles vão dizer que tem que separar a política da administração pública. A administração pública, por isso, precisa ser com concurso público, não dá para ser eleito para administrar, porque não é todo mundo que sabe administrar. Então, o cara precisa passar por um processo seletivo para poder administrar. Os cursos técnicos, como uma forma de buscar universalizar ali o conteúdo educacional para as pessoas. Então, o trabalho hoje, em Joinville principalmente, aqui na Escola S, por exemplo, vocês estão fazendo o ensino médio técnico em alguma coisa, que vai ajudar vocês a ingressarem no mercado de trabalho. Então, o curso técnico vai buscar universalizar o processo de introdução ao mundo do trabalho, certo? E, por fim, de novo, falando de cultura e de patrimônio cultural, as diferentes formas de construir sociedade, as diferentes formas de construir casas, as diferentes formas de construir roupas, diferentes formas de caça, as diferentes formas de buscar alimento, de plantar, de desenvolver, tudo isso faz parte da cultura. Então tem gente que pesca usando arpão, tem gente que caça, por exemplo, usando outros animais, né? Tem aquela falcoaria, por exemplo, que é aquela caça com falcão, que é quando o cara adestra a ave para que ela casse, e para ele, claro, depois ele distribui um pedaço da caça para a ave para que ela fique adestrada nisso,
a pesca, que é usada a rede, flecha, arpão, enfim, um monte de coisa, tudo isso faz parte da formação da cultura que forma quem nós somos enquanto pessoas. Quem nós somos enquanto pessoas faz parte da cultura, que é algo que não é só individual, mas é construído coletivamente. Gente, muito rápido, muita coisa para falar, mas assim, é um vídeo que você tem na mão aí, você pode voltar, você pode pausar, você pode escrever, não deixa ficar só no ouvido, vai escrevendo cada conteúdo, vai pausando o vídeo, e aí isso vai te ajudar a se preparar também para o Geek Test. Beleza? Gente, um abraço, até a próxima e valeu!